Bom, agora vamos trabalhar com os discos virtuais do Hyper-V Server. Ligar a nossa máquina virtual, porque enquanto a máquina é inicializada, eu vou criar um novo disco rígido, certo? Tela de boas-vindas do assistente, tá? Você pode avançar. Veja aqui que eu tenho dois formatos de discos virtuais. O VHD, que era o formato padrão até o 2008 R2, e o VHDX, que surgiu aí com a primeira versão do Windows Server 2012. O VHDX ele vai até o tamanho de 64 terabytes, é resistente contra interrupções abruptas, né, de máquinas virtuais. E também um ponto interessante é que o cluster, né, a formatação do VHDX é em blocos de 4 KB. Isso diminui a fragmentação do disco e aumenta aí o desempenho de leitura e escrita. Aqui você vê que não há suporte para esse formato em sistemas operacionais anteriores ao Windows Server 2012. E isso significa que você não pode levantar uma máquina virtual com VHDX em Hyper-V do Windows Server 2008 R2, por exemplo. Mas você pode criar uma máquina virtual e instalar o Windows Server 2008 R2 nessa máquina virtual com VHDX. Tá ok? Bom, vamos avançar. E aqui eu tenho um disco de tamanho fixo, tá? Esse disco, ao ser criado, ele vai alocar todo aquele espaço que você definiu. Quando nós criamos a nossa máquina virtual, a gente criou um disco aí de expansão dinâmica, né, de 127 gigabytes. Só que esse espaço não foi totalmente alocado, tá? O disco começou ali com 4 MB e à medida que eu vou utilizando a minha VM, esse disco vai aumentando de tamanho. Vamos ver aqui. Olha aqui a minha VM1, o tamanho do disco, 8 GB, 7,87 para ser mais exato. Então, esse é o diferencial aí do disco de expansão dinâmica para o de tamanho fixo. O de tamanho fixo teria alocado todos os 127 GB. Disco de diferenciação, tá? A gente vai explorar isso aqui mais detalhadamente para frente, onde você pode criar um disco com instalação do sistema operacional, por exemplo, e depois ir criando discos diferenciais para as máquinas. Então eu teria um disco com instalação do Windows ali com 7,87 GB e depois criaria máquinas com discos aí de 4 megabytes e essas máquinas iriam crescendo. Você diminui bastante aí a utilização de armazenamento no seu Hyper-V. Vamos avançar, né? Local do meu disco, tá? Local e nome, eu vou dar um nome aqui, por exemplo, dados, e vou armazená-lo junto lá com a minha VM. Selecionar a pasta, dados vai ficar na pasta Hyper-V VM1 Virtual Hard Disk. Vamos avançar. O tamanho, posso informar um tamanho aí até de 64 teras. Vou informar aí um tamanho de 2 terabytes, por exemplo. 2048 GB. Vamos ver qual será o tamanho criado aí pelo meu disco rígido virtual, né? Posso também copiar, tá? Um disco físico que esteja no meu Hyper-V Server. Veja aqui que eu tenho as duas partições, né? A partição de 60 GB, onde está o sistema operacional, e a partição onde está as VMs, tá? E poderia também colar um disco virtual já existente, se fosse a necessidade. Vamos avançar e concluir. Vamos conectar aqui a minha VM, efetuar o logon. Fechar aqui o gerenciador de servidor.
E veja aqui que eu tenho somente a minha unidade C na minha VM. Vou abrir o gerenciador de disco, tá? E vamos ver como é que funciona. Bom, tem aqui a minha unidade C. Em arquivo, configurações, controlador SCSI, eu vou adicionar um novo disco rígido. Como eu já criei o meu disco rígido, eu vou em procurar. Não está na pasta Hyper-V, está na minha VM1, Virtual Hard Disk, o VHDX dados. Veja aqui o tamanho dele, 4 MB. Vamos ver quanto que ele aparece para o meu Hyper-V. 2048 GB. Colocar esse disco online. Vou inicializar ele, tá? GPT para discos com 2 teras, a tabela de partição deve ser GPT. MBR com discos menores que 2 teras. Vou dar OK. Formatar o meu disco. Criar um volume aí. Unidade é. Tá OK. Rótulo do meu volume. Avançar. E concluir. Bom, concluiu aí. A minha unidade é com 1,99 terabytes. Voltando em configurações. Olha o nosso disco rígido aqui. Ao inspecionar o disco, vejo aí o tamanho atual dele de 292 megas, né? Porque houve a formatação, e o tamanho máximo dele 2 terabytes. É o que ele pode crescer. Entendeu? Então, você tem um disco aí de 290 megas, só que para sua máquina virtual ele aparece como um disco de 2 terabytes. Esse é o disco de expansão dinâmica. Hoje no Windows Server 2012, o disco de expansão dinâmica tem a mesma performance de um disco de tamanho fixo. Então, é recomendado que você sempre use disco de expansão dinâmica.